era um exército terrível, um exército que não tinha piedade por ninguém. E o que eu acho interessante é que a história do profeta Ezequiel é uma história triste. Por quê? Porque o profeta Ezequiel, antes de ser profeta, ele estava sendo instruído para ser um sacerdote, porque a linhagem do seu pai era uma linhagem sacerdotal. E a Bíblia diz que todo filho, homem, tinha que seguir aquela linhagem, tinha que estudar para um dia assumir sua posição de sacerdote. Mas o que Ezequiel não imaginava, eu acho que Deus está proporcionando outra história para ele. Talvez não fosse a história que Ezequiel queria vivenciar naquele momento, porque muitas das vezes é assim na minha história. Planejamos uma história para nós, mas muitas das vezes o percurso da história ele trilha caminho que pode trazer para mim a você desânimo e também decepção. Mas a história do profeta Ezequiel não era simplesmente ele que estava criando, mas sim o propósito de Deus na vida dele para levar ele à Babilônia para ser um atalaia. E quem é atalaia de Deus anda em vigilância. Uma torre forte na posição de um atalaia. E o papel de Ezequiel simplesmente era profetizar para o povo de Israel. O papel e a função de um profeta era levar a mensagem de Deus para o povo, para que o povo viesse se arrepender. E a Bíblia diz que para que o profeta Ezequiel viesse assumir a posição de profeta, um mensageiro, ele passou por um momento da sua vida de luto. O profeta Ezequiel, antes de assumir aquilo que Deus tinha, ele teve que passar por momentos de aflição. O profeta Ezequiel perdeu a sua esposa e não teve o direito de velar o seu corpo. Você já imaginou o processo de Deus para o homem? Muitas das vezes, é por isso que eu digo, muitas das vezes a sua história, você planeja ela, mas Deus é quem dá o ponto final dela. A história do profeta foi uma história triste, um cenário de tristeza, mas o chamado de Deus na sua vida era para um propósito grande lá na frente. É por isso que a palavra do Senhor diz: o que eu faço hoje tu não entende, mas entenderá com o passar do processo na tua vida. Deixa-me liberar a palavra de Deus. Talvez você está vivenciando um cenário de tristeza e talvez não está entendendo. É porque Deus ele complica as coisas e vai complicar e você vai entender o porquê que ele complicou. Os mistérios de Deus para a nossa vida muitas das vezes traz dores e também traz tristeza. Você já imaginou? Você para assumir uma posição que Deus quer, você perder algo que você ama? Você já se posicionou na história do profeta Ezequiel? Porque muitas das vezes nós estamos pegando, meu presbítero, no vale de nosso ser. Nós estamos pegando muitas das vezes na história. Mas o contexto, ninguém quer se apegar. Por quê? Porque o contexto de uma história, para ela ser realizada, tem que ter dores. O contexto de uma história tem que passar por maus momentos. Mas esse mau momento não quer dizer que Deus não está com você. O processo da tua vida, ele está gerando dor hoje para que você tenha se fortalecer lá na frente. Ô Jesus querido, o processo de dor é fortalecimento de Deus na tua trajetória. É por isso que Deus trouxe você aqui para te dizer: talvez esse vale que você está enfrentando está de a morte, porque o processo de dores é um processo de fortalecimento. O vale não pode parar um crente que adora a Jesus Cristo. O crente não pode parar, por quê? Porque o seu dele é de adoração, e a adoração de Deus ela gera e promove vida para aquele que está morto no vale. E é por isso que eu te digo uma coisa: Ezequiel passou por momentos difíceis, mas ele
vivencia. E eu venho te dizer uma coisa: essa posição que você está vivenciando hoje talvez está gerando em você uma morte espiritual, mas Deus trouxe aqui para te dizer: mude a posição e começa a vivenciar o que Deus projetou para a tua vida. Aleluia. Oh, glória. E a Bíblia diz que o profeta Ezequiel, no capítulo 37, foi convidado por Deus para passear pelo meio do vale. E o que eu acho interessante é que o vale que Ezequiel andou era um vale de restos mortais, um vale escuro, porque onde não tem vida tem escuridão. E a Bíblia diz que esse vale era um cemitério. Todo o povo daquela região que morria era jogado naquele vale. Por isso que quando ele observa, o Senhor começa a dialogar com o profeta. E o dialogação do profeta com Deus foi: poderão reviver esses ossos, Ezequiel? Deus faz uma pergunta, uma interrogação, esperando uma resposta do profeta. Mas o profeta sabia a voz que estava soando em seus ouvidos. Porque profeta, antes de profetizar, ele tem que ouvir a voz do dono da profecia. É por isso que o profeta Ezequiel, ele observa Deus falar e diz: ó Senhor, tu sabes. Deus faz uma pergunta para o profeta. Imediatamente o profeta responde: Senhor, tu sabes. Sabe o que o profeta estava colocando para Deus? A tua autoridade e a tua palavra tem poder para trazer à vida aquilo que está morto. Oh Jesus! Ah, meu Deus! A tua palavra, Senhor, tem impacto de trazer a vida. O profeta tinha tudo para parar. O profeta ele tinha tudo para desistir. Mas por que o profeta não desistiu? É porque a chamada de Deus ardia no seu coração. É por isso que muitas vezes você não quer vir para a igreja, lá você chega, sabe por quê? Porque dentro de você arde um fogo. E esse fogo ele não se apaga. Sabe por quê? Porque o profeta Jeremias, quando pensou em abrir mão do povo de Israel, sabe o que foi que aconteceu? A palavra do Senhor veio como um fogo no seu coração. E ele não desistiu do chamado de Deus com ele. Oh, glória! E a Bíblia diz, querido, que quando o profeta observa o vale vai estar sequíssimo. Os ossos estavam sequíssimos. Quando a palavra fala sequíssimo, se alguém pegar um osso sequíssimo, ele vira farelo em suas mãos, ele vira poeira, porque estava sequíssimo. Para o profeta, nos olhos humanos, ele talvez dissesse: não tem jeito. Mas quem está falando é o dono da vida, é aquele que fez a matéria de Gênesis, é aquele que soprou o fôlego de vida nas narinas do homem e o fez homem vivente. É por isso que eu te digo: ainda que esteja morto, Deus ele cria a situação para que ele venha ter vida. Se for preciso, Deus sopra o vento do Espírito, mas o povo não fica da maneira que se encontra. Deixa eu te dizer, quando o profeta começa a falar com Deus, Deus diz: ó, então é assim, então profetiza sobre esse vale, para tu ver o que vai acontecer. O profeta começa a observar o amém, osso seco, ouvi a palavra de Deus. Você já imaginou? Que cena o profeta ali vivenciou? A Bíblia diz que quando o profeta lança a palavra que Deus ordenou, houve um ruído tão grande daquele vale. E o ruído não era nada mais do que os ossos se encaixando. O ruído era nada mais do que aquilo que estava morto, agora se formando vida. Então eu estou aqui para te dizer: se você está morto espiritual, não se preocupa não. O Senhor vai soprar um vento, mas vai trazer
conserto. O vento aqui foi para que viesse trazer existência. Nem todo vento é para destruição. Nem todo vento é para te destruir. Saiu do encaixe. Ô Jesus querido, Deus está dizendo, rapaz, nem todo vento é sinal de destruição. Tem vento que Deus solta, que é para trazer de volta aquilo que saiu do prumo. Tem vento que solta, que é para encaixar aquilo que está desencaixado. E não te preocupa não, Deus vai soprar o vento, e aquilo que está desencaixado, meu Deus, vai trazer a existência e vai colocar no devido lugar novamente. Oh glória! Nem todo vale é prova de morte. Oh Jesus! Nem todo vale é provação de destruição na tua vida. Tem vale que você entra, que é para Deus te encaixar no que saiu do lugar. Tem vale que você suporta, é porque Deus está guiando você, meus queridos. Quem disse que esse vale vai fazer você de fracassada? Quem disse que esse vale vai fazer você de fracasso? Esse vale é só uma experiência. É Deus diz, rapaz, não te preocupa não. Você está no vale, mas eu estou contigo. Está seco, mas eu vou trazer existência. Está sem espírito, mas eu vou dar ordem para que o vento sopre e o espírito ele volte novamente para o lugar que era para ter colocado. Aleluia! Eu vejo algo de Deus aqui, viu? Eu vejo algo de Deus na vida de alguém neste lugar, porque está tão difícil o vale, está tão difícil a prova, o vale está seco, o poço está tão fundo que não tem mais possibilidade de baixar para buscar água. Mas eu conheço um Deus querido que faz chuva no deserto. Oh Jesus querido, eu conheço um Deus que traz vida àquilo que está morto. Talvez você não está entendendo nada, mas Deus está te dizendo, rapaz, aquilo que está morto é até a ordem de Deus. Porque quando a ordem de Deus vai entrar dentro da tua casa, vai ter vida, vai ter aleluia, vai ter restauração, vai ter alguém olhando e dizer como é que pode estar no vale seco, mas a ordem de Deus é para que o vale venha voltar à vida. A promessa de Deus não é para a morte não, rapaz. Deus te prometeu vida dentro da tua casa. A morte pode até bater, mas quando a morte adentrar, vai ver aleluia, o Jesus de Nazaré de pé, com a espada desembanhada, dizendo, aqui não é morte, aqui tem vida, aqui não é para morte não, rapaz. A promessa de vida, de vida. Glória a Deus! Estava para morrer. Era para morte, mas a morte não era para ver. Jesus, você já entendeu? Tem situações que a morte chega, mas a situação não é para a morte, é para a vida. É por isso que Deus está dizendo, rapaz, não te preocupa não. Nesse vale vai ter vida. Ô Jesus, nesse cemitério que o homem diz que vai morrer, vai ter vida, porque é Jesus. Aleluia, vai chegar, vai bater na porta e vem morte. Aqui não, aqui está, aleluia, interditado. Só quem entra é a vida, só quem entra é a vida, só quem entra é a vida. Você não está entendendo não? Deus está dizendo, rapaz, a morte pode até bater, mas a vida vai chegar primeiro, a vida vai chegar primeiro, para você entender que não lugar de morte tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Se alguém entendendo aqui, querido, Deus está querendo, você não vai morrer não, rapaz. O projeto de Deus é para a morte, mas o projeto de Deus é de vida, é de vida, é de vida, é Jesus. O projeto é de vida. Sabe por quê? Porque o diabo queria te parar dentro de casa. O projeto do diabo era te aprisionar dentro de casa. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus na tua vida é grande. E quando o propósito de Deus é grande, meu presbítero,
O diabo, a primeira coisa que ele tenta fazer é o que? Parar o crente. É de parar de um quarto fechado. Sabe por quê? Porque ele sabe que na escuridão não tem vida. Mas quando ele pensa que a morte chega, Jesus já está lá como general de pé, na posição de guerreiro, e diz aqui não, tem vida, viu? A depressão nunca mais. A depressão nunca mais. Sabe por quê? Porque a depressão ela chega na casa do crente e o crente nem percebe. Tem tanto crente depressivo dentro da casa de Deus. Ô Jesus, tem tanto crente depressivo dentro da casa do Pai. Mas Deus está dizendo, a depressão não vai te parar não, filha. Sabe por quê? Porque o projeto é grande na tua vida. Quem disse isso? Que a depressão vai te parar dentro de um quarto. Libera o que está preso em você. Libera o que está preso, mas libere a angústia. Porque hoje Deus está preso, uma angústia tão linda e um veneno terrível. Mas Deus ele para o vale e soprar o vento. Tem que liberar a angústia que está presa dentro. Mas hoje Deus não trouxe aqui, aleluia, para te dizer, libere, viu? Libere, porque aquilo que não faz bem para você te mata. Aquilo que não faz bem para você está te matando e você não está entendendo. Mas Deus está te dizendo, libere o que está preso dentro. Quando Ezequiel profetiza, ele diz, profetizei como se me foi dado a ordem. Aleluia. Oh glória! E a Bíblia diz que aquele exército de ossos se posicionaram em pé. A Bíblia diz que pele veio sobre aquele exército. Negros vieram sobre o exército. Aquilo que estava seco, agora estava cheio. Mas uma coisa faltava, e é o que está faltando dentro de você nessa noite. Mas Jesus vai soprar um vento, e o vento vai ser para destruição não, viu? Vai ser para você ficar de pé. Eu conheço Deus que muda a casa do crente. Eu conheço um Deus que muda aquele que está na boca de fumo. Praia séria. Porque o projeto não é para a morte não, querido. A morte pode chegar para o projeto, mas o projeto é de vida.